Olá, eu sou a doutora Luana Dutra e você está no nosso Clinicast, nosso podcast da L Clinic. E hoje eu vou falar de um tema bem especial e que gera bastante dúvida: a reposição hormonal e a saúde da mulher. E para esse tema, eu trouxe uma pessoa muito especial e que vem se tornando referência nessa área de hormônios e saúde da mulher, a doutora Caroline Dutra. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, doutora Luana. Eu sou Caroline, sou médica pela FRJ, pós-graduada em endocrinologia e ginecologia, e eu sou apaixonada pela saúde da mulher. Oh. Carol, para a gente começar nosso Clinicast, eu queria começar pelo básico. O que são hormônios e por que eles são tão importantes na saúde da mulher? Bom, os hormônios, eles são verdadeiros mensageiros químicos. Muitas vezes a gente associa os hormônios a questões sexuais ou então questões anabólicas, né? Mas nós não viveríamos sem os nossos hormônios. Então, eles são capazes de equilibrar itens básicos, como nossa pressão, nosso bem-estar, nosso humor, nosso sono, nosso raciocínio e totalmente a nossa vitalidade. E muita gente pensa que hormônio, como você falou, não é só ginecologia ou endocrinologia, né? Não é só isso, é uma saúde como todo, e eu vejo muito isso também na clínica odontológica. O hormônio, principalmente feminino, está envolvido com bastante coisa, até na saúde odontológica das pacientes. Relação à gengiva, conforto em articulações, tudo isso tem bastante alteração quando o hormônio está desequilibrado também, né, Carol? Isso, perfeito. Principalmente quando a gente fala sobre saúde da mulher. Porque a mulher existe um marco na vida da mulher chamado menopausa, que é onde a produção hormonal vem diminuindo gradativamente até que chega um momento que ela despenca e tem baixíssima ou nenhuma produção hormonal. Então, as pacientes ficam muito sintomáticas. Então, sintomas como ressecamento vaginal, ressecamento de mucosa, ressecamento de pele, alterações articulares estão muito em evidência. E trazendo para a odontologia, esse ressecamento se reflete na face. Essas pacientes têm a sensação da pele bem desidratada e o ressecamento de mucosas e articulações, o paciente sente barulhinhos mesmo no ouvido, uma crepitação, dores articulares bem intensas, quando ela não está com esse acompanhamento hormonal em dia. A menopausa é um aniversário, né? É um marco. É quando a mulher comemora um ano sem menstruar. Mas antes disso, existe um período muito mais delicado, que é o climatério. No climatério, a gente tem sintomas mais relacionados à saúde mental. Então, ansiedade, depressão, alterações do sono. E seguido dele, alterações de pele e ressecamento. Então, quando eu vejo no consultório as pacientes já se queixando de ressecamento vaginal e ressecamento de pele, eu já consigo estimar até quanto tempo ela parou de sangrar. Bem legal, bem interessante isso. Então, provavelmente essas pacientes que eu percebo na clínica, que elas estão percebendo essa sensação de desidratação na articulação ali, você já consegue prever que elas pararam de sangrar só por esse comentário Existem delas. alguns sinais que são poucos conhecidos. Existem mais de 80 sintomas de climatério e menopausa. Dentre eles, o zumbido no ouvido, essa dor na articulação da ATM, algumas coceirinhas pelo corpo. Bem interessante. E você ainda encontra, hoje em dia, pacientes que se negam em fazer reposição por medo ou por uma questão de, sei lá, pensar que tem alguma relação com o aumento do índice de câncer. Você ainda encontra isso, essa resistência das Aham. mulheres hoje em dia? A realidade do meu consultório é um pouco diferente, porque as pacientes já me reconhecem de fato com segurança, no meio da reposição hormonal, mas eu ouço falar assim, pelas mensagens no Instagram, né, na caixinhas na DM, pacientes que têm medo, justamente por associar hormônio a câncer. Que hoje a gente já tem bem documentado, por guidelines já bem reconhecidos, estudos robustos, que a gente não pode, a gente não deve fazer essa associação. E quando a gente faz uma reposição hormonal com segurança, os benefícios são gigantescos comparados aos possíveis riscos. Então, a ciência já mostra, para trazer mais segurança para quem está escutando a gente aqui, que
que é um benefício e não um risco, né? Já traz, a ciência mostra a segurança nessa reposição hormonal, Isso. né? Diferente do que muita gente pensa, o tratamento hormonal não é para tratar calor. Quando a mulher já sente calor, fogacho, aquele calor que causa ansiedade, que gera angústia, já é um sinal muito intenso que essa queda hormonal já está acontecendo há bastante tempo. Na verdade, quando a gente busca fazer um tratamento hormonal, é para poupar que essa mulher desenvolva algum tipo de câncer, como câncer de intestino, que ela desenvolva fragilidade óssea, né, perda de músculo, perda de osso, perda cognitiva. Eu vejo que muitos tratamentos hoje em dia, eles se antecipam até mesmo aos exames. Isso acontece também com hormônios. Como é que eu vou te falar? Existem marcadores no exame de sangue que são considerados marcadores para o indivíduo não estar doente, concorda? Mas aquilo não é um marcador que mostra uma alta performance daquele indivíduo. Então, Uhum. ele está dentro daquele parâmetro ali, ele não se encontra doente, mas ele não está a todo vapor, né? Em Uhum. hormônios, isso também acontece. Às vezes, o paciente não demonstra num exame de sangue que Uhum. está fora de um padrão hormonal, mas ainda assim ela tem indicação de reposição somente pelos dados clínicos. Sim, é bem comum receber em consultório pacientes que já passaram por vários médicos, que já tiveram algumas tentativas de buscar tratamento e foi dito a eles que não tinha nenhuma alteração laboratorial, então que não haveria conduta. E por isso que eu brinco com eles que eu sou a última médica deles, porque eu de fato ouço. E a gente não trata o paciente baseado pelo exame, a gente trata o paciente baseado na queixa dele, o que ele me diz ali na minha frente. E quando essa mulher para de sangrar, ela teria a oportunidade de já estar repondo os hormônios dela cerca de 6 anos antes. Porque, na Olha. verdade, desde os 35 anos, a gente já tem uma queda hormonal importante, que fica mais marcada em torno dos 40, 45 anos. Algumas mulheres são mais sensíveis a essa alteração, tendo de fato necessidade de iniciar uma reposição mais precoce. Então, de repente, uma mulher que começa uma reposição hormonal antes, mesmo sem estar na menopausa, ela poderia estar retardando esses sintomas da menopausa e até entrar nesse período um pouquinho mais tarde. Com certeza, eu sempre falo com as minhas pacientes que no meu dia zero de climatério, eu já vou ter iniciado minha reposição hormonal. Ainda bem que eu já comecei a minha. Porque é muito mais interessante, de fato, quando a gente faz o início precoce, porque a gente consegue usar doses de hormônio menores e a gente tem uma proteção cardiovascular e proteção óssea muito superiores. Então, a gente não espera acabar toda a nossa carga hormonal para reintroduzir um novo hormônio. A gente vai repondo com doses menores e vai sempre adaptando a reposição hormonal dessa mulher à medida que o tempo vai passando. Eu te perguntei isso porque é bem comum hoje em dia, as pessoas pegam um pedido do médico ou de algum conhecido, faz o exame e no exame imprime lá, tem as referências, né, o mínimo e o máximo. Olha, às vezes nem leva no médico, né, o Uhum. exame. Fez o pedido, é bem comum às vezes entrar em contato com o médico e o médico se antecipa com o pedido de exames, ele faz o exame, vê que nos parâmetros estava tudo normal e tá tudo normal, não vou nem essa consulta de primeira vez não, porque tá tudo bem com a E minha agora ainda vida. existe o chat GPT, Isso, que é o ainda se nosso, virou o tem. nosso doutor. E eu sempre conto para os pacientes, que é uma curiosidade, que cada município tem seu valor de referência diferente. Então, Rio de Janeiro é um valor de referência, Curitiba é outro valor, São Paulo é outro valor, porque, na verdade, o valor de referência do laboratório é uma média dos doentes ou de pessoas saudáveis que fazem exames ali. Então, quem é que mais faz exame hoje? Pessoas doentes, pessoas novas. Não são pessoas em alta performance. Então, realmente, a gente nem sempre deve se basear pelos valores de referência para otimizar a saúde desse paciente. Eu sempre falo isso para meus pacientes, você quer viver não estando doente ou você quer viver o melhor, a sua melhor versão, o melhor que você poderia viver? Porque se você quer o melhor para sua vida, não necessariamente é o que está escrito aqui no papel, porque Uhum. você não é um papel, você não é um marcador de laboratório, você é um conjunto, né, de fatores. O marcador de laboratório muitas vezes se faz importante também, mas o reconhecimento dos sinais clínicos, isso aí é muito superior,
né? Uhum. Até em alguns exames, a gente vê muito isso em exame de imagem, que eles colocam o laudo direitinho, mas no final a avaliação clínica é superior, né? Uhum. Necessita de uma É, avaliação clínica para é. resultados mais precisos. A avaliação clínica, ela é soberana. É, O exame, soberana, ele é sim. complementar. E muitos pacientes têm medo da utilização de uma terapia hormonal porque eles não entendem a diferença do que é uma reposição hormonal e do que é o abuso do hormônio. Uma reposição hormonal é te entregar exatamente aquilo que você já produzia, talvez numa quantidade menor. E quando a gente pensa em abuso do uso hormonal, geralmente é com o uso de hormônios sintéticos, de hormônios que o nosso corpo nunca produziu e que não precisa deles, e com doses hormonais muito maiores, e que a gente acaba estigmatizando a terapia hormonal. Acho que veio muito por conta do uso de hormônios underground, em academias, essas coisas, né? E aquela. As pessoas chamavam antigamente de hormônio, hormônio é bomba, né? E não é Exatamente. isso, é reposição hormonal, é completamente diferente disso. Nosso corpo já produz hormônio, às vezes ele está produzindo um pouco menos do que deveria, e a gente tem condições de se beneficiar com alguns tratamentos de reposição, não é isso? Exatamente. Hormônio não é bomba. E na medicina a gente não deve defender um lado ou outro, isso aqui não é política. A gente sempre deve seguir baseado na ciência. E eu ouvi num congresso recente o seguinte: a gente hoje tem muito medo de usar hormônio numa terapia de reposição hormonal, com hormônio exatamente igual àquele que a gente já produziu, numa quantidade muito menor, mas não tem medo de oferecer pílula anticoncepcional para uma menina de 11 anos que acabou de sangrar, com uma dose muito maior, com hormônio sintético, que não tem benefício algum além da contracepção. Não, e é incrível, quando a mulher está bem acompanhada, fazendo a sua reposição hormonal, tudo em dia, eu vejo os benefícios até em relação aos meus tratamentos. O tratamento de estímulo de colágeno flui melhor, ela tem uma resposta melhor. Eu consigo tratar dessa mulher no bruxismo de uma forma também mais eficiente. É, ela muitas vezes, ela num período, principalmente da menopausa, quando ela não está regulada, ela está vivendo por um período de estresse, né? Ela não está feliz, está estressada, e aí acaba desencadeando outros processos na cavidade bucal, como o próprio bruxismo, né? Uhum. Ela fica uma paciente estressada, descompensada e acaba descontando na sua própria saúde, né? No, É. no, no, no próprio corpo. Então, é bem comum ver mulheres descompensadas hormonalmente, mais estressadas, levando uma vida não muito legal, não uma vida que ela gostaria de estar vivendo naquele momento, né? Essa mulher, ela tá dormindo mal, ela tá se relacionando pouco com o marido, ela tá ganhando peso, ela tá tendo esquecimentos, apagões, ela tem ficado muito mais ansiosa e que por muitas vezes elas têm medo de iniciar uma terapia que pode trazer inúmeros benefícios para ela, justamente pelo mito, né? E o maior mito que a gente tem, girando em torno da reposição hormonal é a causalidade com câncer de mama. E assim, para quem está escutando a gente agora, em que momento você acha que a mulher precisa fazer essa reposição? Tem um momento, você falou que tem a questão da menopausa, mas ela poderia, anos antes, começar essa Uhum. reposição. Tem uma idade específica ou é um acompanhamento a longo prazo? Dia após dia você vai entender o momento que você precisa entrar ou não com hormônio? Ou tem algum indicador mesmo para quem está assistindo a gente que já é um indicador de que ela pode te procurar, que você Uhum. consegue ajudar ela nesse processo? Olha, de forma bem breve, o nosso maior referencial é a nossa mãe. Então, eu sempre questiono as minhas pacientes qual foi a data do último sangramento da mãe dela. Por várias vezes elas ligam para a mãe para perguntar a data de menopausa. Ih, gente, será que minha mãe vai lembrar disso? A data do último sangramento da mãe, porque é o que mais se aproxima da nossa quantidade de folículos, da nossa falência ovariana, de fato. Então, por exemplo, uma mãe que teve uma falência ovariana aos 40 anos, provavelmente
a gente vai entrar aos 40 anos ou muito próximo disso, em torno de 2, 3 anos. Então, esse é o primeiro ponto. Pacientes que têm mães que pararam de sangrar cedo, provavelmente serão pacientes que vão ter quedas hormonais mais cedo. Mas essa mulher já deve estar sendo acompanhada desde os seus 40 anos, porque ela precisa fazer seu rastreio ginecológico e seus exames de mama. Então, se a partir daí ela já apresentar sintomas, principalmente relacionados à saúde mental, então piora da ansiedade, piora do sono, piora da depressão e começar a vir apresentar os ressecamentos, a gente já deve investigar. E existem alguns, de fato, marcadores no exame de sangue que podem denunciar isso fortemente para a gente. Esse marcador se chama FSH. O FSH não mente. O FSH, ele pode oscilar, mas ele não mente. No momento que ele dispara, de fato, a gente achou ali um início de menopausa que deve já ser iniciada uma terapia de reposição hormonal. Ainda bem que eu tô ali coladinha com você, né? Aí tem alguns sintomas, já logo tira a dúvida, logo te Olha, procuro. e o curioso é que o FSH é um dos marcadores que mostram dificuldade na perda de peso. Porque o que que é o FSH? É um sinalzinho da nossa hipófise, uma glândula que fica na nossa cabeça, que faz grande produção hormonal, mandando um sinal para o nosso ovário de que a gente não tem quantidade hormonal suficiente. É como se fosse um pedido de socorro. Então, quando a gente vê que esse FSH está alto, significa que estamos com baixa produção hormonal. Bem interessante. Não tem jeito. Saúde é complexa e a gente pode prevenir bem antes do que esses problemas antes desses problemas existirem, né? Prevenção é tudo. E no hormônio, eu não diria nem que é mais reposição, é prevenção hormonal, né? Vamos dizer assim, né? Vai Uhum. repor antes do problema realmente estar Perfeito. acontecendo. Aquela paciente que tem uma preocupação maior com a pele, com o aspecto da pele, e ela busca realizar procedimentos estéticos, eu sempre oriento elas que tem um resultado muito inferior ou aquém do que a gente poderia ter quando a gente não faz uma boa reposição hormonal. O estrogênio é o hormônio da mulher. Então, se essa mulher for candidata à terapia hormonal, ela vai ter muitos benefícios em relação a isso. Isso é bem interessante, os benefícios que essa reposição traz e os resultados melhores em outras terapias quando ela Uhum. está compensada, quando está tudo direitinho. Eu vejo muito isso, a gente trabalha muito com cirurgias de articulação de ATM, lubrificação de ATM, justamente isso acontece muito com a baixa do estrogênio. E às vezes a mulher procura a gente para um tratamento mais localizado. Ela quer tratar da articulação. Então, aí tem o uso de placa, de bruxismo, tem a lubrificação com ácido hialurônico que a gente pode injetar na articulação, tem as cirurgias um pouco mais invasivas. Mas, assim, se a gente injeta o ácido hialurônico na articulação, a gente melhora a lubrificação, melhora o escorregamento ali do disco, traz um conforto. Mas aquilo é passageiro. A gente está trazendo um conforto momentâneo, mas se essa mulher faz um acompanhamento, uma reposição hormonal, ela vai ter resultados muito mais duradouros e surpreendentes, né? E vai trazer um benefício de fato para ela, não Uhum. só de um problema localizado. Vai melhorar a articulação, mas vai melhorar mais um monte de coisa. Então, eu Exatamente. sempre indico para as minhas pacientes, quando a gente vai fazer esse tipo de tratamento, uma investigação mais profunda com ginecologista, com endocrinologista, porque outras coisas estão acontecendo em conjunto, aquilo não veio sozinho. Sim, e a mulher nunca conseguiu viver tanto, o ser humano nunca conseguiu viver tanto, e a mulher hoje tem a maior estimativa de todas, então a gente está conseguindo viver mais de 80 anos. Considerando que a nossa menopausa gira em torno de 45, 50, mais da metade da nossa vida a gente pode passar no pós-menopausa. E é geralmente onde a mulher tem maior estabilidade financeira, já está com os filhos criados, ela tem a possibilidade de viajar, de curtir mais o marido, de curtir mais a vida, e é nesse exato momento onde os hormônios abandonam. E ela começa a se sentir mais triste, se sentir mais cansada, começa a ganhar peso e fica desanimada. Então, nesse momento da menopausa é onde a gente tem documentado que existem os maiores divórcios, a maior quantidade em número de separação. Justamente porque é difícil entender a cabeça dessa mulher.
quem não entende sobre o assunto, não compreende sobre a importância dos hormônios nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, podem não compreender. E uma das terapias que eu adoro fazer no consultório é desmedicalizar. Tirar remédio para ansiedade, tirar remédio para depressão, tirar os benzodiazepínicos. E eu vi que essas mulheres agora elas dormem bem, elas voltaram a namorar. Antes, não conseguiam por falta de vontade e por dor. A vagina fica atrofiada, ela fica diminuída, os pequenos lábios diminuem. E ela se sente bem, ela se sente nova e às vezes melhores do que elas eram antes. Essa é a diferença do medicar e o tratar, né? Um Exatamente. tratamento desse, ele não medica a paciente, ele trata a paciente. Ele pode até usar de medicações, de hormônios ou outras medicações, mas às vezes até para tirar outras medicações que não estão contribuindo tanto para a Uhum. vida da mulher, É, né? não tratar, quando a gente busca fazer uma terapia hormonal, a gente está tratando a causa e não a consequência. Então, quando uma paciente chega na minha sala virgem de tratamento e ela tem múltiplas queixas, desde cansaço, sono, fadiga, queda de cabelo, indisposição, falta de libido. Eu primeiro acerto a casa dela, limpo, arrumo a casa dela, tento restabelecer ali seus níveis hormonais para depois tratar alguma queixa pontual. Porque na maioria das vezes, somente fazendo uma boa terapia de reposição hormonal, com o hormônio certo, na via certa e na dose certa, ela silencia as outras queixas. Isso é importante falar. Eu também uso muito essa frase para meus pacientes. Vamos começar do começo? Não adianta pular etapa, né? Não Aham. adianta pular etapa. Tem toda uma sequência a ser seguida para promover, para promoção de saúde, Uhum. de fato. Então a gente precisa entender em que momento de vida que aquela mulher, aquele paciente está vivendo, né? Para poder Exatamente. tratar de fato. Eu tenho algumas pacientes que começam, veem na internet sobre reposição hormonal e ouvem falar sobre todos os tipos de hormônio, e elas chegam no meu consultório querendo já começar com todos de uma só vez. Então, não, eu li sobre terapia hormonal, eu me identifico com esse caso, eu já li que sou uma candidata apta à terapia de reposição hormonal e eu já quero começar com estrogênio, progesterona, testosterona Já sabe e, até o que vai e usar. tudo mais. Mas não é bem assim. Porque quando a gente pensa em fazer uma terapia de reposição, é repor somente o que falta. Então, dependendo do estágio de vida daquela mulher, por isso que tratar a mulher no climatério é muito mais delicado, a gente vai começando com um hormônio de cada vez, subindo dose bem devagarzinho. Então, nem sempre a mulher que está em uso de terapia hormonal, ela está usando todos os tipos de hormônio. E quando a gente fala assim, reposição hormonal na saúde da mulher, é, saúde da mulher, a gente poderia falar também, a gente poderia exacerbar esse tema, que a gente pode usar hormônio com o objetivo de ficar mais bonita, de ficar mais magra, de ficar mais atlética, de ficar com um corpo mais escultural. Então, esse é um tema super polêmico na medicina, porque a gente não pode utilizar hormônio para fins estéticos. Mas eu deixo até uma reflexão para vocês. A gente pode usar pílula anticoncepcional para tratar acne. Não seria para tratar estética? Sim. Então, hoje, de fato, a gente não deve usar, não existe dose segura para a gente fazer um anabolismo intencional nessa mulher, mas a gente sabe que quando a gente usa hormônios anabólicos e androgênicos, e aí eu posso citar a gestrinona, a testosterona, até mesmo a oxandrolona, que são hormônios que têm grande segurança na sua utilização, essa mulher tem mais força, tem mais qualidade de vida, ela tem uma autoestima melhor, ela treina melhor, ela se empenha mais na sua alimentação e, como consequência disso, ela tem uma melhor estética, isso é inegável. Mas hormônio não supera um treino ruim e uma dieta horrorosa. E é engraçado que assim, as pessoas percebem isso, né? Principalmente é, em casa, marido. Digo por mim. Ele já entendeu a necessidade de reposição hormonal, eu nem entrei na menopausa ainda, mas ele entende a necessidade da reposição hormonal e entende até quando, no meu caso, eu uso implante, eu uso o que os pacientes chamam de chip, que não é Uhum. chip, né? É um implante, é uma via diferente do uso de hormônios. Ele já até sabe
quando o implante está indo embora, quando já está acabando Quando o chip tá quando vencido. o chip está vencido, né. Porque e eu não digo nem só por essa questão de libido, dessa coisa mais sexual não. Digo como um todo, a disposição da mulher é algo, assim, Uhum. que é visto de uma forma muito precisa, né. O paciente com a mulher com o hormônio mais baixo e eu como paciente agora falando, é nítido que o hormônio realmente o chip está ficando vencido, que já está na hora de trocar, que está na hora de procurar a doutora Caroline para resolver esse problema. Até por uma questão de sobrevivência, né, eh, o hormônio, ele antes de ter o impacto direto na libido e na questão sexual, ele interfere mais na sua memória, na sua atenção e no seu raciocínio. Por isso que é muito comum as mulheres queixarem de uma névoa mental, de um esquecimento, como se tivesse a palavra aqui e ela não está conseguindo lembrar, ou então vai dirigindo para levar o filho para a escola e vai parar no mercado, justamente por essa queda hormonal. Isso está relacionado muito aos hormônios androgênicos. Então, antes a gente chamava a testosterona como hormônio do homem e os outros da mulher, e não tem nada disso. A gente tem, em quantidade total, maior produção de testosterona do que até mesmo de estradiol em alguma fase do ciclo, só que com utilidades totalmente diferentes, tanto no homem quanto na mulher. Então, testosterona não é hormônio de homem, e estradiol também não é para mulher, por isso a gente tem que dar essa importância, inclusive aos homens. No meu consultório, eu acabo atendendo muito mais mulheres. E quando eu atendo os homens, geralmente são os maridos das mulheres que são indicados por eles, porque eles veem uma transformação tão tremenda, né, no corpo, na vida, na atitude daquela mulher, que eles querem saber que médica é aquela que está fazendo aquilo. E essa é legal, né, o nosso foco na clínica é muito mulher, né, a gente fala sempre pra mulher, pela mulher, mas a gente não atende só mulher, né, a gente Uhum, atende a família toda. Só que essa família, ela é trazida através da mulher, das né, mulheres. ela chega até a gente sempre pela mulher. E o que é legal, que se outras pessoas estão vindo através dela, é porque a gente realmente está conseguindo cuidar dela e as pessoas estão vendo o Uhum, benefício que a gente está proporcionando na vida dela e quer também, né. Isso é exatamente. bem legal. O nosso, assim, o meu maior, eu sinto que eu consegui ajudar quando aquela mulher me traz a mãe, me traz a filha, que são as pessoas mais importantes da São as vida dela. pessoas mais Então, assim, importantes. eu não só consegui ajudar, como ela quer que eu faça isso com alguém que ela ama. Então, quando ela traz o marido, enfim, eu fico muito mais satisfeita, inclusive, quando ela dedica a vida de alguém que ela ama, do que quando ela mesma vem várias vezes e não conta a ninguém. Sim. E é aquela questão, né, sempre do contar ou não contar para as pessoas o que está fazendo. Aham, Não é problema nenhum fazer reposição hormonal, pode falar sim, pode ajudar outras pessoas com a experiência aham. que ela está passando, né, um benefício que ela está tendo na vida É, dela, que ela pode trazer, e para outras pessoas, se contar o momento de vida que está passando, o tipo de tratamento que não vai ser igual ao dela, aham. mas o que que ela conquistou com esse tratamento. É bem legal que ela converse, né, que É, as mulheres conversem numa roda de conversa. Desmistifiquem bem isso, né, falem o que estão fazendo também. esse assunto já tem furado mais a nossa bolha, né, então a gente tem visto no Fantástico, em outros programas, falando a favor de uma terapia de reposição hormonal ou de algum tratamento na saúde da mulher já nesse período de menopausa. Mas várias pacientes conversam comigo que ficam indignadas quando elas sentam numa roda com as mães da creche ou com as amigas que falam que não fazem tratamento ou só mencionam as queixas. Então, que não tem mais relação com o marido, que foge do marido, que vai dormir, que tem muito ressecamento vaginal, que começam a ter muitos quadros de candidíase, de infecção urinária, e elas ficam indignadas que essas mulheres não buscam tratamento. Assim, doutora, isso não é vida. Eu preciso avisar. Aí vai lá na minha doutora, vai lá com ela que ela resolve. E como a gente, né, a nossa clínica é na Ilha do Governador, um lugar pequeno, né, que muitas pessoas se conhecem, lá na clínica é muito engraçado, que eu atendo muitas amigas, várias amigas, assim, e o incrível, assim, que cada uma recebe um cuidado diferente,
pode ser mulheres diferentes no mesmo período de vida, ou na transição menopausal, ou na menopausa, por terem histórias completamente diferentes, elas recebem tratamentos completamente diferentes. Porque não existe uma via superior ou hormônio superior, existe aquela que é mais adequada a ela. Você falou agora da clínica na Ilha do Governador, me lembrei de uma coisa que aconteceu esses dias agora, essa semana. Tô no consultório atendendo, escuto uma voz conhecida de uma paciente minha. Daqui a pouco uma outra voz, uma outra voz. Eu fui na recepção ver. O que que aconteceu? Virou encontrinho agora? Virou encontrinho agora na recepção. E elas batendo papo. Foi muito legal isso que você falou. Que elas batendo papo. O que que você vai fazer hoje? Você vai com quem? Você vai com quem? Você vai com a doutora Luana ou com a doutora Caroline? Ou você vai para a enfermeira fazer uma medicação, Aham, né? E é bem legal. E elas contando o que cada uma está fazendo, é bem legal. Aí aham. acaba que isso agora eu quero até contar pro pessoal aqui, a clínica está ficando pequena, a recepção está ficando pequena para Tá, esses encontrinhos, né, Carol? tá E ficando aí, pequena. e esse é um grande motivo para a gente estar indo para um espaço maior em breve, no início do ano, se Deus quiser, e se essa obra andar direitinho, que vai andar, chega de problema de obra, porque esses encontrinhos estão ficando cada vez mais intensos lá na recepção e a gente quer proporcionar mais conforto para vocês que visitam a gente, que tratam com a gente, e vai ficar sensacional. A clínica é As nova, né? pacientes já são praticamente sócias da L-Clinic, que frequentam a clínica toda semana, ou todo mês, ou tem, né, ou tem essa troca, né, essa interdisciplinaridade, uma hora vai no seu consultório, uma hora vai no meu, outra hora vai de outro profissional, e realmente a gente percebeu que está ficando pequeno o espaço da clínica para conseguir atender todo mundo. E o que você mais gostaria de acrescentar sobre esse tema, Carol, de hormônios na saúde da mulher? Você acha que eu deixei passar alguma coisa que eu não perguntei, que você acha muito importante falar para a mulherada que está assistindo a gente? É importante a gente não banalizar o assunto. Sem dúvida nenhuma, a gente tem hoje muita segurança na prescrição da terapia hormonal. A mulher ela tem inúmeros benefícios, mas não é para todo mundo. Então, é imprescindível que haja uma avaliação médica, que existam exames de rotina antes do início de uma terapia de reposição hormonal e que essa mulher precisa ser acompanhada. Assim como o contraceptivo dela não foi o mesmo a vida inteira, a reposição hormonal dela também não será. Então, precisa ter ajuste de dose, ajuste de via e ajuste até de tipo de hormônio. E eu quero acrescentar para as minhas pacientes de tratamento odontológico e estético que esse acompanhamento com hormônio se torna excepcional quando a gente está fazendo algum tratamento de rejuvenescimento. Porque se a gente está na pegada do rejuvenescimento, é porque a mulher já não está tão novinha assim. E normalmente ela já está nessa fase de reposição hormonal. Então é bastante importante ela entender que esses tratamentos precisam andar juntos, né? De forma conjugada. Ela vai ter grandes benefícios se ela não fizer somente um tratamento de rejuvenescimento facial. Ela vai trazer, vai ter grandes benefícios se ela procurar também Uhum. investigar com você sobre essa questão da reposição hormonal, Isso. E não é até isso? mesmo para aquelas pacientes que por algum motivo não podem fazer essa terapia hormonal, existe tratamento também. E essa mulher ainda assim consegue manter a sua hidratação vaginal, a sua performance sexual, performance cognitiva, associando outras estratégias. O que você falou agora me despertou uma coisa que eu queria que você contasse pro público que está assistindo a gente agora. E tem pessoas que não podem fazer essa reposição hormonal. A gente está em outubro, né? Um mês que promove a conscientização e a prevenção do câncer de mama. E essas mulheres que passaram pelo câncer de mama, elas não podem ou podem fazer reposição hormonal. É importante a gente lembrar, né, que outubro é o mês de conscientização, sobre esse tema, e que mulheres, assim, a gente tem poucas contraindicações hoje à terapia de reposição hormonal. Uma delas é a história pessoal de câncer de mama, mas já existem estudos hoje que contam pra gente o seguinte, Luana, eh
dependendo do tipo de câncer de mama que essa paciente teve, dependendo do tipo de receptor, ela pode fazer. É Então não é claro sempre que que ela está proibida. não sempre. Hoje a gente tem isso como uma contraindicação relativa. É claro que a gente sempre vai fazer em associação com o mastologista, né, o médico que conduziu essa paciente. Em alguns casos existem alguns resultados interessantes. Mas hoje a gente tem documentado como a mulher que teve história pessoal de câncer de mama sendo uma contraindicação relativa e a mulher que teve história familiar totalmente liberada, claro, com necessidade de um rastreio precoce. Um caso que eu acho também importante a gente falar para o pessoal. É, existem mulheres, como você falou, que são liberadas e outras que não são liberadas. Mas existem mulheres que já tiveram essa experiência da reposição hormonal. Gostaram muito da experiência da reposição hormonal, já passaram pela menopausa de forma controlada, fizeram a reposição hormonal, estavam superativas, vivendo uma vida em alta performance, animada, malhando, com corpinho, com tudo em dia. Passou por um processo de tratamento de câncer de mama, né, descoberta e tratamento de câncer de mama, e hoje não o médico, não sei se adequa ao caso ou não, mas o médico contraindicou o uso de hormônio. Essa mulher, ela já teve experiência e para ela é pior ainda, né, porque quem Uhum, nunca usou não sabe o benefício que é uhum. ter uma reposição hormonal em dia. Só que a mulher que já passou pela reposição hormonal e depois não pode mais ter essa continuidade da reposição hormonal, deve ser uma perda também muito grande, Com né, certeza, até além do porque o tratamento. tratamento é super doloroso. Mas vale deixar claro que hormônio não causa câncer. Todo e qualquer tumor é induzido por uma mutação genética. O que a gente tem é que a maioria dos tumores na mama são mais sensíveis a receptores, são mais sensíveis no meio hormonal. Então, dependendo do tipo de receptor que ele está ali, ele vai crescer, ele vai se proliferar no meio do hormônio. Mas isso não significa que o hormônio causou câncer. Essa mulher já teria esse diagnóstico, mas talvez ela tenha tido ele de forma mais precoce. Sim, eu não estou nem mencionando isso não, acho que isso você deixou bem claro para o pessoal que está assistindo, em relação que são coisas distintas, não é hormônio que causa câncer. O que eu quero saber é a mulher que já teve a experiência Uhum. benéfica da reposição hormonal e hoje se sente triste porque foi bloqueada de fazer uma reposição hormonal, porque agora ela precisa, depois de um tratamento de câncer, fazer bloqueios hormonais. Uhum. Existem outras estratégias para poder melhorar, de repente, a libido dessa mulher, a disposição dessa mulher, que antes ela estava todo em dia, porque ela estava com os hormônios ok. E agora ela precisou fazer um bloqueio hormonal. É mais do que não repor, é Uhum. bloquear os seus próprios hormônios, né? Pelo, Uhum. pelo que eu vejo. E assim, para essa mulher, você teria alguma indicação, eh, alguma forma dela melhorar Não, com isso? certeza, essa paciente sempre vai ter um tratamento. A gente precisa esperar finalizar o tratamento oncológico dela, avaliar receptor para saber se de fato é induzido ou não por hormônio, a depender da liberação do mastologista e da paciente. Em alguns casos, a gente pode até conduzir com hormônio, e quando não pode de jeito algum, a gente vai guiar a partir dos sintomas. É sempre baseado aos sintomas. Então, se for sono, se for os ressecamentos. Então, por exemplo, a gente pode usar alguns tipos de estrogênios vaginais, mesmo em paciente em vigência do câncer de mama, que não tem ação sistêmica. Então, existe sim tratamentos adjuvantes na mulher que tem contraindicação à terapia hormonal. Bem legal. Eu vejo você fala muito nas suas redes sociais também, que é um queridinho seu, o Nadia H. Ele Uhum. poderia ser, por exemplo, um instrumento para poder essa mulher ter mais disposição, assim? Olha, pode. A gente tem que pensar no NADH como uma molécula que o nosso próprio corpo produz.
ele não é nada mais nada menos do que uma forma da vitamina B3 ativa, que participa de inúmeras funções metabólicas de praticamente todas as células do nosso corpo na produção de energia. Então a gente pensa em NAD, quando a gente pensa em foco, em disposição, ali pode até pensar como auxiliador no emagrecimento, mas principalmente na velocidade do raciocínio. Ele ajuda muito a gente na liberação de dopamina, na nossa liberação natural de dopamina, sem picos, sem grandes oscilações. Então, sim, essa paciente provavelmente tem forte queixa de cansaço, de fraqueza, de lentidão de raciocínio e ela pode sim ser beneficiada pelo NAD. As maiores indicações do NADH são em pacientes com doenças neurodegenerativas, então Parkinson, Alzheimer, a gente pode até extrapolar isso para performance cognitiva, até pacientes de performance esportiva. Então, para tudo tem um jeito, né? Pode ser com hormônio, na grande maioria das vezes com hormônio. Se não puder ser hormônio, também tem outros mecanismos de tratar da Exatamente, saúde da mulher, isso. quando ela não tem a indicação de fazer esse uso. Tratar com hormônio é a forma mais prática e direta, porque na verdade a gente simula exatamente como a gente foi ao longo da nossa vida, mas quando não pode, existem vias alternativas. E um recado que a gente pode deixar para o pessoal, que é nada de medo. Reposição hormonal não é esse bicho de 7 cabeças, né? Não é esse monstro todo. Ele é o seu grande aliado durante o processo de envelhecimento, de amadurecimento, principalmente o amadurecimento feminino, Exatamente. né? Quando é feita da forma correta, guiado por boas práticas médicas, a reposição hormonal ela vai te entregar vida. Carol, eu vejo que você fala desse tema com muito carinho. E, ah, e aí eu quero te fazer uma pergunta. Você é novinha ainda. E E uma mulher linda. Você já começou a fazer alguma reposição hormonal? Você faz? Você sente já a indicação na sua vida de reposição hormonal já assim, jovem? Bom, no meu caso, eu tenho 28 anos e eu ainda não tenho um declínio hormonal importante, então no meu caso não seria reposição hormonal. Mas eu sou uma paciente com sangramento irregular, com alto fluxo e que me traz muito desconforto. Eu tenho forte crise de enxaqueca, eu tenho muita dor na mama e sangrar é algo que me incomoda muito. Então hoje eu faço um bloqueio hormonal com gestrinona. Mas como eu falei anteriormente, a gente não pode considerar isso reposição hormonal. A utilização de hormônio é totalmente diferente de reposição hormonal. Mas sim, eu sou usuária de gestrinona, eu tenho total, responsabilidade com a utilização de um hormônio que eu sei que é anabólico, que é androgênico, que, não é chip da beleza, que a gente sabe sim que pode trazer fortes efeitos colaterais, mas eu tenho um benefício clínico bem claro no meu tratamento. Então sim, eu faço uso de gestrinona. Eu não estou na menopausa ainda e faço também o uso de reposição hormonal, né? O tratamento que a Carol prescreveu para mim. Eu, por muitos anos, eu sofri com dores absurdas de cólica e mudou minha vida. Eu digo com todas as letras que acho que não é reposição hormonal, como você falou, né? Porque eu acho que Uhum. pelos meus exames você viu que eu não estava com uma baixa hormonal, mas a utilização do hormônio, na verdade, mudou a minha vida. E não foi reposição hormonal porque eu estava na menopausa. Foi um uso de um hormônio para bloquear, no caso também, o sangramento, por conta da endometriose. E, de fato, praticamente instantâneo. É, no seu caso, é um bloqueio hormonal, uma alta dose hormonal para bloquear a sua ovulação, para atrofiar endométrio e não sangrar, não gerar dor. A mulher com endometriose, ela sente muita dor e sangra muito. Então, a gente precisa resolver esse sintoma. Você já ficou hospitalizada por dor? Você já se ausentou do seu trabalho por dor? Então, isso a gente não vai admitir E o desconforto o social desconforto. mesmo, né, da mulher sangrando horrores, o desconforto social de ter que se privar de alguma atividade física, de ter que se privar de algum tipo de roupa, roupas claras. Eu amo usar branco, eu amo. Não é porque eu sou da área de saúde, mas eu amo usar branco e usaria roupa de ano novo todo dia. E, e eu passei por um período que eu não podia mais usar roupa branca, porque eu sangrava muito. Uhum. Socialmente era ruim. Eu tinha vergonha
de acontecer alguma coisa e eu ia estar na rua. E assim, eu fui a diversos médicos e ginecologistas e nunca me prescreveram hormônio. Uhum. E a Carol, em um exame que ela fez, ela identificou que eu tinha endometriose, que ninguém nunca tinha diagnosticado a endometriose, e a gente iniciou o uso da gestrinona. E eu falo para todo mundo que mudou minha vida, não só nessa questão do sangramento, mas como tudo isso que você falou, a libido, a disposição, Uhum. os ganhos estéticos também acompanharam todo esse uso do hormônio. Então, eu sou fã e super indico. Você lembra, de um caso durante a pandemia, onde eu fiquei na sua casa, que você chegou aí em outro médico, eu sequer era formada, eu nem imaginava de estar onde eu estou hoje, e você foi a um médico buscando performance, emagrecimento e tudo mais, e ele te sugeriu um chip. Naquela época a gente nem sabia o que eram os implantes, a gente achava que era chip, chip da beleza, e como a conduta dele foi te sugerir o implante para estética, você ficou com medo. Não, eu não vou fazer isso justamente porque pode ter algum comprometimento, eu posso ter algum efeito colateral que vai ser super indesejado, eu não vou conseguir tirar ele dali. E a história passou e o chip da beleza ficou para trás. Anos depois de um diagnóstico de endometriose, aquela angústia antes de fato, né, descobrir que ele era endometriose, dor, sangramento e tudo mais, quando eu sugeri o implante hormonal de gestrinona como uma possibilidade, né, do tratamento para endometriose, por ajudar a gente a reduzir foco e amenizar sintoma, ela aceitou. Sem pensar no efeito estético, é claro. A gestrinona tem um bônus estético, sim, mas quando a gente coloca na balança o benefício clínico que ela pode ter, ainda que ela possa trazer algum efeito colateral, essa balança fica positiva. E porque a gente tem um tratamento clínico sendo realizado ali. E que se existe a possibilidade de um bônus estético, ótimo, desde que a gente faça atividade física e regular condizente com o resultado que a gente quer. Porque o que eu acho absurdo realmente, desde aquela época, né, eu te falo isso, é quando a gente tem essa questão da prescrição e a indicação dos hormônios simplesmente para estética. Parece que são valores invertidos, né? Você vai ficar mais bonita e até vai se sentir melhor. Mas não é isso, Uhum. né? Você vai se sentir melhor, você vai ter mais saúde, você vai melhorar a sua condição de vida e por tudo isso junto, porque você vai estar mais Uhum. saudável, porque você vai estar socialmente mais confortável, você vai ter outras coisas acontecendo, você também tem um ganho É. estético, né? Principalmente a paciente com endometriose, adenomiose, né, alguma alteração ali de sangramento, essa paciente geralmente passa cerca de 10 dias do mês dela com muita dor. É uma paciente que não treina, é uma paciente que não quer sair de casa, é uma paciente que suja muito a roupa de cama pelo excesso de sangramento, é uma paciente que fica com a vagina irritada com o uso dos absorventes, então é uma paciente que não tem qualidade de vida. Quando a gente entrega para ela 10 dias do mês e expandindo isso, entregando um terço do ano, é claro que essa paciente vai ter um resultado positivo estética. Obviamente, se ela se exercitar, se ela comer bem, porque a gente sabe que o hormônio ele é anabólico e androgênico. Tudo que é anabólico vai do lado oposto do emagrecimento. Ele está aumentando o volume de tudo, de massa magra, mas também de gordura. Então, se o paciente come mal, ele vai engordar. Não é isso? Mas aí, se ele é um paciente que faz atividade física, ele vai estar jogando o hormônio ao seu favor também, né? Exatamente. E tudo vai depender, claro, de bom senso do médico na prescrição. A gente não precisa pesar a mão no hormônio. Doses baixas, mulheres respondem bem às doses baixas. A gente tem um efeito terapêutico muito interessante em doses baixas. Agora, quando a gente aumenta a dose, não significa aumentar o efeito estético. Com toda certeza, é aumentar o efeito colateral. E assim, e é um tratamento que pode ser, não diria testado, mas experimentado aos poucos, né? Essa Uhum. questão do uso de hormônios. Pode, como você falou, começar com uma dosagem baixa, até mesmo para essa mulher pegar mais confiança, né? Ver que não é isso que as pessoas falam. Ela vai começar a ter os benefícios, mas você, como médica, eu acho que muitas vezes isso eu vi comigo, muitas vezes você sabe que você pode ir além. Uhum. Mas você não quer ir além naquele primeiro momento, porque você quer que ela entenda aquilo.
que ela se sinta confiante em fazer aquele tratamento e, aos pouquinhos, você pode ir modulando Aham. aquele hormônio, aumentando a quantidade, a dosagem ou até acrescentando, fazendo combinações com outros tipos de hormônio. Aham. Isso acontece muito com paciente que faz terapia de reposição hormonal por implantes numa primeira vez. Então, eu prefiro que esse paciente chegue para mim numa consulta de retorno insatisfeito com a dose, então, poxa, eu ainda estou sangrando um pouquinho, ou dá para colocar uma dose maior, do que ele chegar com uma queixa forte de efeitos colaterais. Então, a gente sempre deve sugerir uma menor dose para o mesmo efeito terapêutico, mas tendo sempre o paciente na mão. Porque é muito melhor um paciente insatisfeito com a dose baixa do que um paciente insatisfeito com os efeitos colaterais, que alguns deles não são reversíveis. Sim, assim, quando se usa o implante, tem a questão do implante, principalmente do implante que é absorvível, né, ele tem o tempo de ação, você não tem como tirar ele dali. Então, é bem interessante esse tipo de conduta, né, colocar uma menor quantidade no início e testando mesmo a resposta do paciente, porque cada paciente responde de uma forma ao uso de hormônios, e aos pouquinhos ir modulando isso. E a gente está falando tanto sobre hormônios e acabamos entrando em sangramento, chip, acabei mudando completamente o tema do nosso podcast, mas eu tive aqui várias ideias para um próximo podcast. Eu acho que a gente, num próximo podcast, pode falar de vias de hormônios, Perfeito. porque eu acho que tem bastante curiosidade também sobre esse tema. Sim, será que existe uma via superior? Sim, eu vou falar aqui, não adianta, entrego logo. Tem a via oral, tem via em gel, tem via em chip, que não é chip, que é um implante, Uhum. né? E as mulheres precisam entender essa diferença. Eu uso o implante, mas comecei usando em outras vias, porque eu estava insegura no uso do implante. Então, acho que é um tema bastante interessante para a gente falar aqui num outro momento. O que Vamos você guardar esse acha? assunto? Vamos Vamos, senão a guardar. gente entrega tudo de Entrega tudo, novo, né? né? E esse foi mais um Clinicast, o podcast da L Clinic.